Como ter segurança para ensinar balé para as crianças? Quando a gente pensa em dar aula para as crianças, pode até acabar dando aquele friozinho na barriga, borboletas no estômago, dá aquela ansiedade, aquele negócio, porque tem muita coisa envolvida quando a gente fala em aula para as crianças. Porque a criança, ela não vai ser um robozinho e não deve ser um robozinho. É importante que o profissional tenha muita didática, entendimento sobre o assunto, que ele tenha de fato domínio sobre tudo o que cerca o dar aula de balé infantil. Então, ter domínio sobre o balé, ter domínio sobre criança, entender contexto de aula. E aí vamos lá. O que precisa para uma boa aula? A gente precisa ter um bom plano, um bom planejamento. Como é que vai funcionar a sua didática aqui na sala de aula? Quando isso aqui estiver cheio de criança, o que vai acontecer? Você vai ficar assim, Senhor, meu Deus! Ou você vai conseguir trazê-las para você, vai conseguir contar a história, colocar o movimento dentro dessa história? Eu tenho algumas dicas para dar para você. Vamos lá? Antes da gente falar sobre o conteúdo de hoje, eu tenho um aviso importante para te dar. Está prestes a acontecer a Jornada Professora de Balé 3K, um grandioso evento online onde eu vou te mostrar como viver bem e exclusivamente do balé infantil, faturando de 3 a 6 mil por mês, mesmo que você esteja no começo da carreira. Esse evento vai acontecer em março, nos dias 14, 16 e 18. Será 100% online e ao vivo. Eu vou pegar na sua mão e mostrar com detalhes todo esse caminho para viver bem do balé infantil. Acesse o link aqui abaixo dessa descrição e faça a sua inscrição gratuitamente. Então eu vou te dar 3 dicas para você ter segurança, chegar lá assim, ó, sabendo o que você vai fazer. A primeira dica, e essa serve não só para quem está começando, tá? Tem muita professora antiga que ainda não sabe esse primeiro ponto que eu vou contar para você. Então, presta muita atenção aqui comigo que vai ser ouro. Primeira dica é: saiba o que ensinar para cada idade. Se você vai ter uma turma de 3 anos, o que 3 anos precisa aprender? É isso que você vai desenvolver de conteúdo ao longo do ano. O que essa criança de 4 anos tem que aprender? O que a criança de 5 anos tem que aprender? A de 6, a de 7? Sem isso, nem entre na sala de aula, porque você vai ficar insegura. Como é que você vai lá ensinar um negócio que você não sabe se está certo? É importantíssimo que você tenha domínio sobre esse aspecto. O que ensinar em cada idade. O segundo ponto, também importante e vai te ajudar se você tiver domínio do primeiro, é conseguir lidar com a turma. Significa que quando você estiver com as crianças, que você consiga prestar atenção naquela que quer contar uma história, naquela outra que está tímida, naquela outra que talvez está meio chorosa. Inclusive, ela chorar pode ser algum indício. A gente entra nesse assunto outro dia. Lidar com aquela que talvez ficou com um pouquinho de saudade da mãe, lidar com a outra que está brigando com a colega no meio da aula, que também é uma das coisas que a gente pode resolver, tem que ter domínio para resolver. Então, você entender todas as variáveis, conseguir lidar com essas variáveis e lidar com essa turma, saber essa dinâmica. Isso é um ponto extraordinariamente necessário para que você tenha segurança na hora de dar aula. Então, se você sabe o que ensinar para cada idade, você tem domínio da turma, sabe como lidar com essas crianças. O terceiro ponto é você usar a ludicidade em sala de aula. Ludicidade vem de ludus, que é jogo. A ludicidade não é você só ficar brincando, tá? Dentro de sala de aula, a ludicidade tem que ser
vista sobre outro aspecto. Por exemplo, numa aula de balé infantil, a gente tem que ensinar o quê? Balé, tá? Então você vai fazer o quê? Vai usar a ludicidade como uma ferramenta pedagógica. Significa que você vai pegar a ludicidade e vai misturar com os conceitos do balé que você já sabe, porque você esteve preparada no primeiro ponto, o que ensinar em cada idade, e você vai pegar essa ludicidade e vai usar como uma ferramenta. Da mesma forma que o martelo serve como uma ferramenta para pregar um prego, a ludicidade vai ser o nosso martelo. Ele vai ajudar a fixar os conceitos do balé na cabeça das crianças. Então, por exemplo, você quer que a criança ande na meia ponta. Você vai estimular que ela faça isso através da ludicidade. Você pode, por exemplo, criar uma história, que a história do gigante, por exemplo, adoro essa história. Quem faz curso comigo, quem já fez curso comigo, já ouviu essa história do gigante. A gente conta toda a história do gigante e nisso elas precisam entregar o convite para entrar na festa do gigante. Então elas precisam andar na meia ponta. É uma forma de estimular a criança a andar na meia ponta que ela quer andar na meia ponta. Porque eu estou usando a ludicidade, estou usando o nosso martelo, para fixar o conceito meia ponta na cabeça da criança e para estimular que ela queira fazer a meia ponta. Então, você sabendo o que ensinar em cada idade, você tendo domínio da turma e usando a ludicidade, é a mistura perfeita. Inclusive, as minhas alunas do meu curso online, Manual da Professora de Balé Infantil, têm dentro do curso acesso a esses 3 pontos que eu falei para vocês. Existe um módulo que é o que ensinar em cada idade. Então, lá tem o que ensina para 2, para 3, para 4, para 5. Isso facilita muito, porque a professora não precisa ficar... A professora não precisa ficar buscando, procurando, cavando, quase literalmente, esses materiais. Até porque dificilmente vai encontrar isso em outro lugar. A metodologia que nós utilizamos, ela é específica para crianças. Sapatilha Dourada foi desenvolvida como uma linha metodológica para ajudar as professoras e para ensinar as crianças de uma forma lúdica. Então, lá dentro do curso, além do módulo do que ensinar em cada idade, eu ensino como resolver os problemas em sala, como que a gente faz uma aula ser dinâmica e interessante, como que a gente usa a ludicidade em prol da aula, da dinâmica de tudo que está ali acontecendo naquele momento. Então, se você, por acaso, não sabe do que eu estou falando, não conhece, não é minha aluna ainda, você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui nos comentários e colocar "Quero ser sua aluna", que eu coloco o link da lista de espera, porque as minhas alunas recebem a minha atenção. Exatamente! Dentro do curso elas podem comentar cada um dos módulos com as suas dúvidas e eu respondo. As minhas alunas me procuram no meu WhatsApp pessoal e eu respondo, no meu Instagram e eu respondo, porque mais importante para mim é que as professoras estejam bem servidas de conhecimento para que as crianças que tiverem aula com essas professoras consigam aprender direito de verdade e de uma forma gostosa, lúdica, divertida. Se você gostou de tudo que eu ensinei aqui, bota um comentário, que é muito importante eu receber esse seu comentário. Curte o vídeo, se inscreve no canal para sempre receber mais conteúdos. E se você tem uma dúvida muito específica, algo que você quer muito saber, coloca também aqui nos comentários que a sua dúvida pode virar tema de um vídeo. Já pensou? Um vídeo com o tema da sua pergunta? Eu respondendo para você em vídeo aqui para todo mundo ver? Ia ser maravilhoso, né? Então põe seu comentário e eu te espero no próximo vídeo. Te desejo uma boa sorte com as suas crianças e estude muito, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!